Ninguém naquela pequena cidade imaginava que um simples dia de sol, com cheiro de terra molhada e café passado na hora, seria capaz de mudar destinos para sempre. E muito menos que o homem que estacionou uma caminhonete empoeirada na praça central carregava um segredo grande o suficiente para virar aquela vida pacata de cabeça para baixo. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Santa Aurora era daquelas cidades onde todo mundo se conhecia pelo nome, pelo sobrenome e, às vezes, até pelo apelido herdado do avô. O sino da igreja marcava as horas. A padaria da dona Celina era ponto de encontro e as conversas se espalhavam mais rápido que o vento que descia das colinas. Foi ali que Helena aprendeu a viver. E foi ali que Rafael chegou sem saber que nunca mais seria o mesmo. Helena acordou antes do sol naquele dia. O galo do vizinho ainda ensaiava o primeiro canto quando ela já estava de pé, prendendo o cabelo em um coque simples e calçando as sandálias gastas. A casa era pequena, mas cheia de vida. A mãe mexia o café no fogão. O cheiro se espalhava pelos cômodos. E o pai já ajeitava o chapéu para ir à roça. Você vai passar na feira hoje? Perguntou a mãe, sem tirar os olhos da panela. Vou sim. Preciso vender os doces cedo. Respondeu Helena, pegando a cesta de pano onde guardava os potes de doce de leite e goiabada que ela mesma fazia. Helena tinha um jeito calmo, mas firme. Os olhos castanhos carregavam sonhos que iam além das cercas da cidade, embora ela nunca tivesse saído dali. Gostava de Santa Aurora, das pessoas, da simplicidade, mas no fundo do peito existia uma vontade silenciosa de algo mais, mesmo sem saber exatamente o que. Naquele mesmo horário, Rafael observava a cidade pela janela da pousada simples onde tinha se hospedado. Nada ali lembrava os prédios de vidro, as salas de reunião frias ou os números que giravam em sua cabeça diariamente. Ele havia vindo para resolver a venda de uma antiga fazenda herdada do avô, um assunto que poderia ser resolvido em 2 dias. Pelo menos era o que ele pensava. Não trouxe terno, não trouxe motorista, não trouxe sequer o relógio caro que costumava usar. Pela primeira vez em muitos anos, quis passar despercebido. Vestiu uma camisa simples, calça jeans e respirou fundo antes de sair. O ar do interior parecia mais leve, ou talvez fosse ele que estivesse respirando melhor. A praça estava movimentada quando Helena chegou. Montou sua pequena banca ao lado de outros produtores locais, organizando tudo com cuidado. Os potes brilhavam sob a luz da manhã e logo começaram a atrair clientes conhecidos. Bom dia, né, Helena? Hoje o doce tá bom? Brincou seu Antônio, um senhor que passava ali todos os dias. Se não estiver, o senhor pode reclamar direto com a cozinheira. Ela respondeu sorrindo. Rafael caminhava sem pressa, observando tudo como quem descobre um mundo novo. Foi quando sentiu o cheiro doce que se misturava ao café vindo da padaria. Parou quase sem perceber em frente à banca de Helena. Isso tudo você que faz? Perguntou curioso. Faço sim. Desde escolher a fruta até fechar o pote, respondeu ela, erguendo os olhos e encontrando os dele pela primeira vez. Houve um silêncio curto, mas intenso. Não daqueles constrangedores, e sim dos que parecem carregar algo inexplicável. Rafael sorriu de lado. Então acho que preciso provar. Qual você recomenda? Depende. Se gosta de coisa bem doce, o de leite. Se prefere algo mais equilibrado, a goiabada. Vou levar os 2, para não correr risco. Helena riu. Um riso leve que fez Rafael esquecer por alguns segundos por que estava ali. Enquanto embrulhava os potes, ela perguntou. Você não é daqui, né? Não. Dá para perceber assim tão fácil? Aqui a gente conhece todo mundo. E eu nunca vi você antes. Sou Rafael. Vim resolver umas coisas da família. Helena, prazer. O prazer foi mais do que uma palavra educada. Os 2 sentiram, mas nenhum comentou. Ele pagou, agradeceu e se afastou. Mas algo o fez olhar para trás. Helena já atendia outro cliente, concentrada, mas com aquele mesmo sorriso tranquilo. Rafael seguiu seu caminho, tentando ignorar a sensação estranha no peito, como se algo tivesse acabado de começar sem pedir permissão. Durante o resto do dia,
Helena pensou nele mais vezes do que gostaria de admitir. No jeito educado, no olhar atento, na voz calma. Não era comum alguém de fora despertar aquilo nela. Já Rafael passou horas tentando se convencer de que era apenas curiosidade, apenas o encanto do lugar. Mas quando abriu um dos potes à noite e provou o doce, percebeu que não era só o sabor que estava marcado em sua memória. No dia seguinte, ele voltou à praça. Não precisava, mas foi. Helena ainda não tinha chegado, e ele sentiu uma pontada de decepção inesperada. Sentou-se em um banco, observando a rotina da cidade, até vê-la surgir ao longe com a cesta no braço. Chegou cedo hoje, comentou quando ela se aproximou. Você também, respondeu surpresa e ao mesmo tempo estranhamente feliz. Posso ajudar a montar a banca? Ela hesitou por um segundo, depois entregou um dos potes. Se derrubar, vai ter que comprar tudo. Ameaça justa. Enquanto organizavam as coisas, conversaram sobre assuntos simples. O clima, a colheita, a vida no interior. Rafael falou pouco de si. Helena falou com carinho da família, da cidade, dos sonhos que guardava em silêncio. E assim, entre risos contidos e olhares que duravam mais do que o necessário, o destino começava a costurar uma história que ninguém em Santa Aurora poderia prever. Uma história que nascia ali no interior, simples como um doce caseiro, mas intensa o bastante para mudar tudo. Naquela semana, Santa Aurora parecia diferente, embora tudo estivesse exatamente no mesmo lugar. As ruas continuavam de terra batida, o sino da igreja seguia marcando as horas e as conversas ainda se espalhavam rápido. Mas para Helena algo tinha mudado. E para Rafael também. Ele passou a frequentar a praça todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com uma desculpa diferente. Às vezes dizia que estava esperando alguém, outras que gostava do movimento. A verdade era simples demais para ser dita em voz alta. Ele queria vê-la. Helena percebia e fingia não perceber, mas o coração dela batia mais forte toda vez que o via se aproximar. Hoje você vai acabar enjoando de doce, comentou ela numa dessas manhãs, colocando os potes sobre a mesa. Se isso acontecer, eu assumo o risco, respondeu com um sorriso tranquilo. Rafael começou a ajudar mais do que o necessário. Carregava caixas, buscava troco, afastava curiosos inconvenientes. Não parecia um visitante comum. Havia algo nele que misturava educação, atenção e uma simplicidade inesperada. Você não parece alguém que só veio resolver coisa de família, ela comentou certa vez, enquanto arrumavam a banca. Por que acha isso? Porque quem vem só resolver coisa, vai embora rápido. Você fica. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Talvez eu tenha descoberto que precisava desacelerar. Helena entendeu mais do que ele imaginava. Nos fins de tarde, quando a praça esvaziava, eles caminhavam juntos sem destino certo. Falavam da vida como quem não tinha pressa. Rafael escutava com atenção quando Helena contava sobre a infância simples, sobre ajudar os pais desde pequena, sobre os sonhos que ela nunca ousou dizer em voz alta. Queria estudar mais, sabe? Ela confessou numa dessas caminhadas. Talvez abrir algo meu um dia. Mas a vida vai passando e a gente vai ficando. Você fala como se fosse tarde demais. Aqui no interior, tudo parece mais lento. Às vezes dá medo de o tempo passar e a gente nem perceber. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nunca tinha parado para pensar no tempo da mesma forma que ela. E você? Ela perguntou. O que faz quando não está resolvendo coisa de família? Ele hesitou. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu vontade de ser sincero. Trabalho com empresas, investimentos, negócios grandes. Ela franziu levemente a testa. Então, o que alguém como você faz aqui? Vim por obrigação. Fiquei por escolha. Helena desviou o olhar, tentando esconder o sorriso que insistia em aparecer. Com o passar dos dias, a cidade começou a notar. Dona Celina comentava enquanto servia café. Seu Antônio observava da calçada e até o padre lançou um olhar curioso quando os viu sentados juntos no banco da praça após a missa. Vocês estão sempre juntos, comentou a mãe de Helena numa noite enquanto dobrava roupas. Ele é só um amigo, amigo que olha desse jeito.
A mãe sorriu sem malícia. Helena ficou em silêncio. Não sabia dar nome ao que sentia. Era novo, intenso e assustador. Rafael, por sua vez, começou a adiar compromissos. Ligava para o escritório dizendo que precisava de mais tempo. O sócio estranhou. "Desde quando você some assim?" perguntou do outro lado da linha. "Desde que percebi que minha vida não pode ser só trabalho." Ele desligou antes que pudesse se arrepender. Certo dia, Rafael sugeriu algo diferente. "Quer conhecer um lugar?" perguntou, meio sem jeito. "Que lugar?" "Um pouco afastado daqui. Meu avô costumava ir lá. É bonito." Helena hesitou. "Não costumava sair muito além da cidade." "Tudo bem, mas só um pouco." Foram na caminhonete dele, seguindo por uma estrada cercada de árvores e campos abertos. O vento entrava pela janela, bagunçando o cabelo de Helena, que ria tentando ajeitar. "Você ri fácil," ele comentou. "Aqui a gente aprende a rir das coisas simples." O lugar era um campo amplo, com uma vista que parecia não ter fim. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. "É lindo," ela disse, quase em um sussurro. "Meu avô dizia que esse lugar lembrava que a gente é pequeno. Não importa o quanto acho que é grande." Helena olhou para ele, sentindo que aquela frase carregava mais do que parecia. Eles se sentaram na grama lado a lado, sem se tocar, mas conscientes da presença um do outro. "Rafael, você nunca falou muito de você. Talvez porque eu esteja tentando entender quem eu sou sem tudo o que construí." Ela virou o rosto, encarando-o com atenção. "E o que você encontrou até agora?" Ele respirou fundo. "Que algumas coisas simples fazem mais falta do que eu imaginava." O silêncio que se seguiu foi confortável. O tipo de silêncio que não pede explicação. Quando a noite caiu, voltaram devagar. Nenhum dos dois queria que aquele momento acabasse. Antes de se despedirem, em frente à casa de Helena, Rafael falou: "Eu não sei quanto tempo ainda vou ficar aqui." Ela sentiu o coração apertar. "Mas enquanto estiver, quero continuar te vendo." Ela assentiu. "Eu também." Naquela noite, Helena demorou a dormir. Rafael ficou olhando o teto da pousada, com a sensação de que estava à beira de algo grande. Ambos sabiam, mesmo sem dizer, que aquele sentimento estava crescendo rápido demais para ser ignorado. E em uma cidade onde tudo era simples e previsível, um amor improvável começava a criar raízes profundas, silenciosas e perigosamente transformadoras. Os dias seguintes trouxeram um tipo de felicidade que nenhum dos dois sabia explicar direito. Não era euforia exagerada, nem promessas grandiosas. Era algo calmo, constante, que se infiltrava na rotina e mudava tudo sem fazer barulho. Helena começou a acordar com mais disposição. Cantava enquanto preparava os doces, sorria sozinha lembrando de conversas simples. Rafael, por outro lado, passou a perceber como sua mente estava menos pesada. O celular tocava menos, ou talvez ele simplesmente deixasse tocar. Pela primeira vez em anos, não sentia culpa por isso. Eles passaram a se ver também fora da praça. Às vezes ele aparecia no fim da tarde na casa dela, sentava-se no banco de madeira do alpendre e conversava com o pai sobre colheita, e clima e histórias antigas. Rafael ouvia mais do que falava. Aquilo o fazia se sentir parte de algo verdadeiro. "Você escuta como se estivesse aprendendo tudo do zero?" comentou o pai de Helena certa vez. "Talvez eu esteja", respondeu Rafael sincero. Helena observava de longe, sentindo um misto de orgulho e medo. Orgulho por vê-lo se encaixar tão naturalmente. Medo porque sabia, no fundo, que aquela realidade podia não durar. Em uma tarde quente, enquanto caminhavam pela estrada de terra, Helena resolveu falar. "Rafael, você nunca disse quando vai embora de verdade." Ele parou, chutou uma pedrinha no chão. "Ainda não sei, mas você vai, não vai? A cidade não é o seu lugar." Ele respirou fundo antes de responder. "Eu sempre achei que sabia onde era o meu lugar. Agora não tenho tanta certeza." Ela sorriu, mas o sorriso era contido. "Eu gosto de você aqui, mas não quero ser só uma pausa na sua vida." A frase ficou no ar. Rafael sentiu o peso dela. "Você não é uma pausa, Helena." Mas também não sabia dizer o que ela era, e isso o incomodava. Naquela noite, ele recebeu uma ligação inesperada. Era o sócio. "Rafael, precisamos conversar sério. O conselho quer você de volta. Tem uma negociação grande parada por sua causa."
Ele fechou os olhos por um instante. Me dá mais alguns dias. Alguns dias não resolvem meses de ausência. Depois que desligou, Rafael ficou sentado no escuro, sentindo uma pressão que achava ter deixado para trás. Pela primeira vez, percebeu que duas vidas estavam se chocando dentro dele. No dia seguinte, tentou agir normalmente. Mas Helena percebeu. Você está diferente hoje. Só coisa de trabalho. Ela assentiu, mas não insistiu. O silêncio entre eles já não era tão confortável quanto antes. À tarde, Rafael decidiu levar Helena a outro lugar especial. Um riacho escondido, onde a água era clara e o som acalmava. Meu avô vinha aqui quando precisava pensar, ele explicou. Então deve ser importante, ela respondeu, sentando-se numa pedra. Eles ficaram ali por um tempo, observando a água passar. Helena, eu preciso te contar uma coisa. Ela sentiu o coração acelerar. Eu não sou só alguém que trabalha com negócios. Sou dono de empresas, muitas. Sou muito rico. Ela piscou algumas vezes, surpresa. Rico quanto? Ele deu um meio sorriso sem humor. O tipo de rico que anda com motorista e terno, mas decidiu não trazer nada disso para cá. Helena ficou em silêncio. Não parecia impressionada, apenas pensativa. Por que não me contou antes? Porque eu queria que você me conhecesse sem isso. E agora? Agora eu tenho medo de que isso mude tudo. Ela olhou para ele com calma. Não muda quem você é, mas muda como as pessoas te veem. Aqui, isso pesa. Ele assentiu. Sabia que ela tinha razão. Você confia em mim? Ele perguntou. Confio. Mas confiar não impede de sentir medo. Ele se aproximou um pouco mais. Eu não quero te machucar. Então não prometa o que não sabe se pode cumprir. A sinceridade dela doeu mais do que qualquer crítica. Nos dias seguintes, a cidade começou a comentar mais intensamente. Alguém viu Rafael falando ao telefone em tom sério. Outro percebeu a caminhonete nova demais para um visitante comum. As perguntas começaram a surgir. Quem é esse homem, afinal? O que ele quer com a Helena? Ela sentiu o peso dos olhares. Algumas pessoas passaram a tratá-la diferente. Outras, com curiosidade exagerada. Você está bem? Perguntou a mãe numa noite. Estou, só cansada. Mas não estava. Estava confusa. Rafael também sentia a mudança. Já não se sentia invisível. E junto com a atenção, vinha a culpa. Em uma noite silenciosa, ele parou em frente à casa de Helena. Eu vou precisar ir à cidade grande por alguns dias, ele disse sem rodeios. Ela sentiu o chão sumir sob os pés, mas manteve a postura. Quanto tempo? Não sei ao certo. Mas volto. Ela respirou fundo. Promessas não são fáceis, Rafael. Eu sei, mas essa eu quero cumprir. Eles ficaram ali, frente a frente, próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro, distantes o bastante para saber que algo estava por mudar. Quando ele foi embora naquela noite, Helena ficou olhando a estrada vazia por muito tempo. Rafael dirigiu com o coração apertado, sentindo que estava deixando algo precioso para trás. Aquele amor que nasceu simples e silencioso, agora enfrentava o primeiro grande teste. E ambos sabiam que, depois disso, nada voltaria a ser como antes. A ausência de Rafael caiu sobre Santa Aurora como uma mudança brusca de clima. Não houve despedida dramática nem promessas exageradas, apenas até logo carregado de incerteza. Mesmo assim, a cidade percebeu. Helena percebeu em cada detalhe do dia que insistia em lembrá-lo. Na primeira manhã sem ele, a praça parecia maior e vazia. Helena montou sua banca como sempre, mas os gestos estavam mais lentos. O sorriso vinha por educação, não por vontade. Cada caminhonete que se aproximava fazia seu coração reagir por um segundo, até ela lembrar que não era ele. Você anda quieta demais, comentou Dona Celina, entregando um café. É só cansaço. Mas não era. Os dias passaram, e com eles as perguntas silenciosas. Rafael ligava às vezes, sempre à noite. As conversas eram curtas, cuidadosas. A cidade grande está me engolindo de novo, ele disse certa vez. E você? Perguntou Helena, sentada no quarto, olhando pela janela. Eu sigo aqui, como sempre. Ele sentiu a distância naquelas palavras. Queria estar aí agora. Querer e poder são coisas diferentes, Rafael. Ela não falava com mágoa, falava com lucidez. Isso doía mais.
Enquanto isso, Rafael enfrentava reuniões intermináveis. Números, contratos, cobranças, tudo aquilo que sempre dominou sua vida agora parecia pesado demais. Entre uma decisão e outra, a imagem de Helena surgia inesperadamente. O jeito simples, a sinceridade, o silêncio confortável. Nada daquilo existia naquele mundo de vidro e concreto. Você mudou, comentou o sócio durante uma reunião. Talvez eu esteja finalmente enxergando, respondeu Rafael, sem levantar os olhos. Em Santa Aurora, os comentários continuavam. Alguns curiosos, outros maldosos. Helena sentiu o peso de ser observada. Cuidado com o homem de fora, ouviu alguém dizer na fila do mercado. Ela fingiu não escutar, mas escutou. Certo dia, uma carta chegou. Não era de Rafael. Era de uma pequena cooperativa regional convidando Helena para participar de um curso sobre produção artesanal e vendas. Algo que ela sempre quis, mas nunca teve coragem. A mãe encontrou a carta sobre a mesa. Você devia ir, Helena suspirou. E deixar tudo aqui? Às vezes, a gente precisa sair um pouco para saber onde pertence. A frase ficou ecoando. Naquela noite, Rafael ligou. Você parece distante. Talvez eu esteja aprendendo a ficar de pé sozinha. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso assusta. A mim também. Mas talvez seja necessário. Depois da ligação, Helena decidiu. Se Rafael estava enfrentando o mundo dele, ela também enfrentaria o seu. Aceitou o convite. As semanas seguintes foram intensas. Helena passou a viajar alguns dias por semana para a cidade vizinha. Aprendeu sobre negócios, preços justos, expansão. Descobriu que sabia mais do que imaginava, que era capaz. Rafael acompanhava tudo à distância, orgulhoso e ao mesmo tempo inquieto. Você está crescendo rápido, comentou em uma ligação. Você também me ensinou isso mesmo sem perceber. Ele sorriu do outro lado da linha, mas nem tudo crescia na mesma velocidade. A saudade aumentava, a insegurança também. Um dia, sem avisar, Rafael voltou a Santa Aurora. Estacionou a caminhonete perto da praça e ficou observando. Helena não estava ali. Soube por Dona Celina que ela tinha viajado. Ele sentiu um vazio inesperado. Pela primeira vez, entendeu o que ela sentira todos aqueles dias. À noite, foi até a casa dela. Conversou com os pais e esperou. Quando Helena chegou, cansada, foi surpreendida ao vê-lo no alpendre. Você aqui? A voz saiu trêmula. Voltei porque precisava te ver. Ela largou a bolsa, sem saber se sorria ou se reclamava. Precisava ou queria, as duas coisas. Eles se sentaram lado a lado como tantas vezes antes. Mas algo estava diferente. Ambos haviam mudado. Eu fiquei com medo, Helena. Medo de perder você enquanto tento segurar tudo o que construí. E eu tive medo de me perder esperando. O silêncio voltou, pesado. Rafael respirou fundo. Eu não posso prometer que vou largar tudo, mas posso prometer que não quero uma vida onde você não exista. Ela olhou para ele com os olhos marejados. E eu não quero ser apenas alguém que você visita quando cansa. Então vamos descobrir juntos o que isso significa, ele disse, estendendo a mão. Ela hesitou, depois segurou. Não havia respostas claras, nenhuma garantia, mas havia verdade. E naquele momento, isso era suficiente. Aquela noite marcou um novo começo. Não o fim dos problemas, mas o início de uma escolha consciente. Dois mundos diferentes, tentando aprender a caminhar lado a lado. E enquanto a lua iluminava Santa Aurora, ficava claro que aquele amor não era mais apenas um acaso do destino. Era uma decisão. Uma que exigiria coragem, renúncia e transformação. E o mais difícil ainda estava por vir. A decisão de seguir juntos não trouxe paz imediata. Trouxe movimento, trouxe escolhas difíceis, conversas longas e noites em claro. Rafael permaneceu em Santa Aurora por alguns dias depois do reencontro. Mas agora tudo parecia mais sério. Já não era apenas um homem encantado pelo interior. Era alguém tentando encaixar duas vidas em uma só. Helena, por sua vez, sentia-se diferente. Mais firme. O curso havia despertado algo adormecido. Ela começou a mudar a forma como organizava a banca, melhorou as embalagens, pensou em novos sabores. As pessoas notaram. Seus doces estão diferentes, comentou um cliente. Estão melhores, ela respondeu com um sorriso confiante. Rafael observava tudo com admiração.
mas também com um certo medo silencioso. Ele sabia que quanto mais ela crescia, menos dependia de qualquer promessa vaga. Certa noite, sentados na praça quase vazia, Rafael falou: "Tenho uma proposta para você." Ela o encarou atenta. "Quero te levar comigo para a cidade grande. Não agora, mas quando se sentir pronta. Você teria oportunidades que aqui talvez nunca tenha." Helena respirou fundo antes de responder. "E Santa Aurora? Minha família? Minha vida? Nada disso precisa ser apagado. Só ampliado." Ela balançou a cabeça devagar. "Você fala como se tudo fosse simples. Mas não é, eu sei. E não quero decidir por você." A conversa terminou sem conclusão, mas a ideia ficou. Nos dias seguintes, Helena percebeu olhares diferentes. Algumas pessoas a apoiavam, outras a julgavam. Agora virou moça da cidade grande. Ouviu alguém comentar. Ela sentiu apontada, mas seguiu em frente. Rafael precisou voltar novamente à cidade grande. Dessa vez por mais tempo. A despedida foi mais silenciosa. Ambos sabiam que a distância testaria tudo o que haviam construído. As ligações se tornaram menos frequentes. Não por falta de vontade, mas por excesso de cansaço. Helena mergulhou no trabalho. Começou a vender para mercados maiores. Sonhos antigos ganhavam forma. Rafael, em meio a reuniões, começou a perceber algo incômodo. O mundo que ele dominava já não o preenchia. E, ao mesmo tempo, o medo de abrir mão de tudo o paralisava. Um dia, recebeu uma notícia inesperada. Um grande negócio exigiria que ele passasse meses fora do país. Algo que consolidaria seu império. "Parabéns", disseram. Ele não conseguiu sorrir. Ligou para Helena naquela noite. "Tenho algo importante para te contar." Ela sentiu pelo tom. "O que foi?" "Vou precisar viajar." "Muito tempo." Silêncio. "Quanto tempo é muito tempo?" "Meses, talvez mais." Helena fechou os olhos. "E nós?" "Não sei responder agora." A honestidade doeu. Depois da ligação, Helena chorou como não fazia há anos. Não por fraqueza, mas por cansaço. Sentia que estava sempre esperando algo se resolver. No dia seguinte, tomou uma decisão. Inscreveu-se oficialmente para expandir o negócio para outra região. Era um passo grande, assustador, mas dela. Rafael soube dias depois. "Você fez isso sem me contar." "Porque era uma decisão minha." Ele entendeu, ou tentou. Quando finalmente voltou a Santa Aurora antes da viagem, encontrou uma Helena diferente. Mais segura, mais distante. "Você mudou", ele comentou. "Todos nós mudamos, Rafael." Eles caminharam pela estrada de terra pela última vez antes da partida dele. "Tenho medo de que a gente esteja indo em direções opostas", ele confessou. "Talvez estejamos crescendo para descobrir se ainda caminhamos juntos." Ele segurou a mão dela com força. "Eu te amo." Ela respirou fundo. "Eu também." Mas amor não segura ninguém sozinho. A frase ecoou na mente dele durante toda a viagem. Enquanto Rafael cruzava oceanos, Helena cruzava limites internos. Crescia, errava, aprendia. Sentia saudade, mas não se anulava. A distância deixou claro algo que nenhum dos dois podia ignorar. Aquela história não era mais sobre um milionário e uma moça do interior. Era sobre duas pessoas tentando decidir quem eram e se ainda cabiam na vida um do outro. E a resposta, ainda incerta, se aproximava com força. O tempo passou de um jeito estranho para os dois. Não rápido o suficiente para apagar a saudade, nem lento o bastante para permitir acomodação. Cada dia parecia exigir uma decisão nova, mesmo quando nenhuma era tomada. Rafael estava em outro país, quando percebeu que algo dentro dele tinha mudado de forma definitiva. As cidades eram grandiosas, os hotéis impecáveis, os contratos milionários. Tudo aquilo que antes representava vitória, agora parecia apenas barulho. À noite, no silêncio do quarto, ele pensava em Santa Aurora, no cheiro de café pela manhã, no jeito simples de Helena ajeitando os potes na banca. Ele tentava ligar, mas nem sempre conseguia. O fuso horário atrapalhava. Quando falavam, as conversas eram educadas, cuidadosas demais. "Como foi o dia?" ele perguntava. "Corrido? Vendemos bastante hoje." "Que bom. E o seu?" "Trabalho? Só isso." As palavras já não se encontravam com a mesma facilidade. Não havia brigas, mas havia distância emocional. Isso assustava mais.
Helena, por sua vez, vivia o período mais intenso de sua vida. O negócio crescia além do que ela imaginara. Precisou contratar ajuda, aprender a delegar, lidar com fornecedores exigentes. Passou a viajar com frequência. Conheceu pessoas novas, ideias novas. Descobriu que podia ocupar espaços maiores sem deixar de ser quem era. Mas havia noites em que o sucesso não preenchia o vazio. Nessas noites, ela sentava no quarto escuro e lembrava do começo de tudo. Da praça, das conversas sem pressa, do Rafael simples, sem títulos. Um dia, recebeu uma mensagem dele que mudou o tom de tudo. Preciso conversar com você. De verdade. Ela sentiu o coração apertar. Quando? Assim que eu voltar. Estou antecipando a viagem. Isso a deixou inquieta durante dias. Rafael voltou diferente, mais magro, o olhar cansado. Foi direto para Santa Aurora, sem passar pela capital. Quando chegou, a cidade estava em festa por causa de um evento local. Música, barracas, gente rindo. Ele procurou Helena entre a multidão e a encontrou perto de uma barraca, conversando com clientes, segura, confiante. Aquela imagem o atingiu com força. Ela não estava esperando por ele. Estava vivendo. Helena percebeu a presença dele e o coração acelerou. Você voltou. Voltei. Eles se afastaram do barulho e caminharam até um lugar mais tranquilo. Eu precisei vir antes de tomar uma decisão definitiva, ele começou. Que decisão? Recebi uma proposta, muito maior do que tudo que já fiz, mas exige que eu fique fora por anos. Ela assentiu, absorvendo a informação. E você quer aceitar? Não sei mais o que eu quero sem pensar em você. Ela respirou fundo. Rafael, quando a gente se conheceu, eu era alguém que sonhava em silêncio. Hoje eu faço escolhas. Não posso parar agora. Eu não quero que você pare. Mas quer que eu te acompanhe? Ele hesitou. E a hesitação foi resposta suficiente. Ela sorriu triste. Eu te amo. Mas não posso viver à sombra de um mundo que não me pertence. Ele sentiu um nó na garganta. E eu não consigo mais viver em um mundo onde tudo é dinheiro, mas nada é real. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e necessário. Talvez a gente precise se soltar para descobrir se ainda se encontra, ela disse com a voz firme, apesar dos olhos marejados. Rafael percebeu que aquela não era uma despedida dramática. Era madura. Isso doía mais. Eles passaram os dias seguintes juntos, sem promessas. Caminharam pela cidade, visitaram o campo, riram como antes. Mas havia uma consciência nova. Cada momento poderia ser o último daquele jeito. Na última noite, sentaram-se na praça onde tudo começou. Se eu voltar um dia, ele disse, quero te encontrar inteira, não esperando. E eu quero te encontrar livre, não fugindo. Eles se abraçaram longamente, sem desespero, com gratidão. Rafael partiu na manhã seguinte. Helena não chorou na frente de ninguém. Chorou depois, sozinha, permitindo-se sentir e seguir. Ambos sabiam que aquela separação não era um fim comum. Era uma pausa necessária para que cada um se tornasse quem realmente era. E o destino, silencioso, começava a preparar o último capítulo daquela história. O tempo fez o que sempre faz quando as pessoas param de lutar contra... Ele passou, não com pressa, nem com crueldade. Passou ensinando. Santa Aurora mudou, pouco como tudo ali. A praça foi reformada, a feira cresceu, novos rostos apareceram. Mas quem realmente mudou foi Helena. O pequeno negócio virou referência regional. Os doces agora chegavam a cidades distantes, sempre com o nome dela estampado com orgulho. Helena já não montava a banca todos os dias, mas fazia questão de aparecer. Conversar, manter os pés no chão. Continuava simples, mas havia algo novo em seu olhar. Segurança, pertencimento, ela não esperava mais por ninguém. E isso era libertador. Às vezes pensava em Rafael, não com dor, mas com carinho. Como quem guarda uma história bonita sem precisar revivê-la o tempo todo. Ele aparecia em lembranças inesperadas. Um cheiro de café, uma música baixa, um pôr do sol alaranjado. Do outro lado do mundo, Rafael também havia mudado. Ele recusou o grande contrato. Não de imediato. Pensou, calculou, tentou se convencer. Mas percebeu que não fazia mais sentido. Construir impérios onde ele mesmo não queria morar.
Vendeu parte das empresas, delegou o controle de outras. Pela primeira vez, escolheu menos. Voltou ao país meses depois. Não como o homem que partiu, mas como alguém mais leve. Sem pressa, sem fuga. Visitou a antiga fazenda do avô, agora reformada, e decidiu ficar ali por um tempo. O interior mais uma vez o chamava, mas dessa vez não como refúgio. Como escolha. Rafael soube de Helena por terceiros antes de vê-la. Ouviu falar do crescimento, do reconhecimento, da mulher forte que havia se tornado. Ela está bem, disseram. Isso o tranquilizou mais do que qualquer outra coisa. Ele não foi atrás dela de imediato. Respeitou o tempo. Respeitou a história até o dia em que decidiu ir à praça. Era manhã cedo. O sol ainda tímido. A feira começava a ganhar vida. Rafael caminhou devagar, o coração acelerado como nunca antes, apesar de já ter enfrentado decisões muito maiores. Então a viu. Helena conversava com um casal, explicando algo com entusiasmo. Ria. Estava linda. Não de um jeito distante, mas real. Quando terminou, virou-se e o viu. O mundo pareceu diminuir. Rafael? Ele sorriu, nervoso como um garoto. Oi, Helena. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O passado, o tempo, as escolhas, tudo passou entre eles em silêncio. Você voltou, ela disse. Voltei, mas não como antes. Ela o observou com atenção. E como voltou? Como alguém que aprendeu a perder para ganhar de verdade. Ela respirou fundo. Quer caminhar um pouco? Quero! Andaram pela praça como tantas vezes antes, mas agora com passos mais seguros. Soube que você cresceu muito, ele comentou. E eu soube que você mudou. Mudei porque precisei e porque quis. Ela parou e o encarou. E o que você quer agora, Rafael? Ele não desviou o olhar. Quero ficar. Quero construir algo que faça sentido. Aqui. E, se ainda houver espaço, com você. Helena sentiu o coração bater forte, mas não havia mais medo. Eu não sou mais a moça que esperava. Eu sei. E não quero que seja. Houve um silêncio breve. Depois ela sorriu. Então talvez a gente se encontre no meio do caminho. Rafael se aproximou devagar, como quem pede permissão sem palavras. Helena não recuou. Quando os lábios se tocaram, foi um beijo calmo, cheio de história. Não de urgência. Um beijo de reencontro, de escolha, de futuro. Ela encostou a testa na dele. Demorou, mas chegou na hora certa. Ele sorriu. As melhores histórias são assim. Ali, na mesma praça onde tudo começou, eles entenderam que o amor mais bonito não é o que prende, nem o que salva. É o que cresce junto, o que muda, o que respeita. E aquela história, que nasceu simples no interior, provou que às vezes é preciso se perder para se encontrar. E que o amor verdadeiro não muda tudo de uma vez. Ele muda tudo para sempre. Você gostou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!